Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar então sobre a contração muscular. Para falar da contração muscular, nós temos que então começar a entender ele desde o início, né? O músculo, ele começa então, ele tem a sua origem e sua inserção, em sua maioria das vezes, no osso. E aqui nós temos o tendão e aqui o músculo como um todo. Aí a parte mais externa se chama epimísio. Na parte intermediária, nós temos então o perimísio. E na parte mais interna, o endomísio, que então vai revestir as várias fibras musculares, que vai ser então o tema do nosso estudo de hoje. A fisiologia da contração muscular. Os músculos são compostos por inúmeras fibras musculares. Cada fibra é inervada por apenas uma terminação nervosa. O sarcolema é uma membrana celular delgada que reveste a fibra muscular esquelética. Cada fibra muscular contém centenas de milhares de miofibrilas, que por sua vez são compostas por filamentos de actina e miosina. Estão vendo que interessante? Nós temos 1.500 miosinas e 3.000 actinas. Por quê? Para cada miosina, nós temos 2 actinas. Então, aqui de novo, aqui um músculo inteiro, revestido pelo epimísio. Na parte intermediária, então, revestida pelo perimísio. E na parte mais interna, o endomísio. E aqui, olha que legal, o sarcolema. Cada, então, fibra tem um sarcolema aqui, ó. E cada fibra contém milhares de miofibrilas. Aqui, então, nós temos o corpo humano. O corpo humano tem em torno, mais ou menos, de 650 músculos. O peso corpóreo no corpo humano, 40% corresponde ao músculo estriado esquelético e 10% à musculatura lisa. Para ver contração muscular com movimento, o agonista contrai e o antagonista relaxa. Quando nós temos uma isometria, tanto agonista como antagonista estão então em contração. Como que acontece esse movimento, né? Aí seriam então as aulas que nós já tivemos da via aferente e eferente. Nós temos um estímulo, esse estímulo então ele é recebido, passado para o primeiro neurônio, que vai então subir nessa via sensitiva, entra pelo corno posterior, aí sua maioria das vezes ele decussa. Nessa partezinha aqui tem então a união, a sinapse com o segundo neurônio, que vai subir até a região do tálamo. Lá no tálamo, então, ele tem a sinapse com o terceiro neurônio, que leva, então, ao córtex cerebral. Lá no córtex cerebral, nós temos o processamento da informação, e aí ele vai mandar a mensagem pelo primeiro neurônio, que vai descer, vai lá para as pirâmides bulbares, desce aqui na medula, vai fazer, então, a sinapse com o segundo neurônio, que vai sair pelo corno anterior, na via motora, eferente, vai até o músculo e a contração muscular, que é a aula de hoje. Então, como que é esse circuito cérebro muscular? É o que eu falei para vocês. Então, aqui está um apanhado bem legal do que eu passei para vocês. Aí vocês podem ler depois com calma em casa, tá? E aí, vamos para a aula, então. Como que acontece isso? Esse estímulo, ele é sempre recebido lá em cima, tô falando do primeiro neurônio ainda, ele vai até lá embaixo na placa motora, sempre pelos detritos aqui. Ele entra aqui no corpo celular e vai para o axônio até o terminal do axônio. E isso dá, então, pela parte de impulsos aqui, positivo e negativo. Há uma troca do positivo com o negativo e vai havendo, então, um impulso nervoso. Aí é o que nesse caminho? Então, ele foi lá, tendo esse impulso nervoso, vai lá, faz a sinapse com o segundo neurônio, vai descendo, até chegar na junção aqui da placa, tá? Mioneural. Aqui na parte final, no terminal do axônio, o que nós temos? Nós temos uma substância chamada acetilcolina, são neurotransmissores. Então, quando chega esse potencial de ação aqui no finalzinho, aqui já está a placa motora, que é do músculo.
ele solta isso aqui, tá? É bem interessante, dá uma descarga elétrica aqui. Então, há aberturas dos canais pela propagação da acetilcolina, que está nessa região aqui, faz com que ocorra a difusão de grande quantidade de íons sódio para o lado interno das membranas, da membrana das fibras musculares. Ocorrerá então a despolarização local, que por sua vez produz a abertura dos canais de sódios dependentes de voltagem, e vai desencadear então o potencial de ação na membrana. Esse potencial se propaga pela membrana toda. Então, aqui vem a descarga, né, elétrica, vem para o final aqui no terminal do axônio, nessa junção aqui com a placa, que é a junção mioneural. Ele solta, então, aqui, com essa descarga, a acetilcolina, que libera, então, o potencial da ação que entra pela placa inteira. Isso aqui é o túbulo T. Então, ele entra aqui. O que ele vai fazer? Ele despolariza a membrana muscular e grande parte da eletricidade positiva, pelo sódio, flui pelo centro da fibra muscular. O retículo sarcoplasmático libera íons cálcio que está em seu interior, no terminal da cisterna. Deixa eu só tirar aqui meu internet. E aí, o que acontece aqui? Então, aqui em cima é despolarizado. Isso entra na região aqui do retículo sarcoplasmático. Dentro da região do retículo sarcoplasmático, nós temos a cisterna que guarda o cálcio, que eu vou falar melhor depois, tá? Para vocês essa parte aqui. Então, aqui uma outra visão. Aqui está a parte externa da membrana plasmática e aqui é a parte interna dessa membrana. Aqui nós temos o retículo sarcoplasmático, que é super importante, porque aqui dentro nós temos o armazenamento de cálcio. E sem esse cálcio não dá para ter contração muscular. Os íons cálcio ativam as forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina, fazendo com que deslizem no processo de contração. Após milissegundos, os íons de cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio da membrana. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Aqui é o músculo relaxado e aqui é o músculo contraído. Então, como que acontece a contração muscular? Nós temos, então, o músculo, nós temos os fascículos musculares, nós temos as fibras musculares e aqui dentro nós temos o sarcômero. Sarcômero é a menor unidade contrátil do músculo. Os sarcômeros têm filamentos finos e filamentos grossos. Ele está situado, então, entre dois discos Z. O espaço entre as miofibrilas são preenchidos pelo sarcoplasma. Os filamentos são parcialmente interdigitados. Na faixa I, que vocês vão ver logo no slides, é isotrópico à luz polarizada. A faixa A é anisotrópica à luz polarizada. E nós temos, então, as pontes cruzadas, tá? Aqui na miofibrila. Temos os discos Z, compostos de proteínas filamentosas cruzando transversalmente a miofibrila e de uma miofibrila a outra, conectando dessa forma por toda a fibra muscular. Aqui tá meio embaçado, mas dá para ver como que vai acontecer. Tem o potencial de ação que vai lá para a placa motora. Essa placa motora então é despolarizada e dentro dela nós temos no retículo sarcoplasmático essa região aqui que eu falei lá atrás. Então, dentro do retículo sarcoplasmático, nós temos as cisternas, que seriam locais, então, onde é armazenado o cálcio. E com a despolarização, esse cálcio que está aqui, guardadinho, ele sai para dentro aqui da fibra muscular. E é ele que vai, então, iniciar o processo de contração muscular. Já vou falar como. Então, aqui nós temos no processo muscular a actina, aqui fininha, que são os filamentos finos, e a miosina, que são os filamentos grossos.
Aqui a banda H, banda A, banda I e a linha Z que eu falei anteriormente. Então, quem são os filamentos finos e filamentos grossos, né? Aqui está um filamento grosso de miosina. Por que que ele é grosso? Porque, na verdade, ele não é um só, ele tem vários aqui, ó. Vários filamentos. E aí ele tem a parte da cabeça aqui. Ele tem a parte do corpinho. E tem uma parte que ele quebra, tá? Que faz as pontes cruzadas. Aqui. E o filamento da actina, ele tem um monte de filamento também. Só que ele é mais fino. Mas ele tem vários filamentos também. Ele tem a actina, propriamente dito. Tem a troponina e a tropomiosina. O que é importante saber no filamento de actina? A actina, filamento fino, ele tem sítios ativos, que significa a palavra sítio ativo. É um local que, se ele tiver descoberto, né, vai vir alguém e vai grudar nele. No caso do sítio ativo da actina, quem vai grudar nele é a cabeça da miosina. Então, o filamento da actina, essa região aqui tem que estar coberta sempre. Se ela não estiver coberta, essa cabeça da miosina vai se grudar ela e vai ser sempre contraído. Um outro sítio ativo que nós temos também é aqui na região da troponina. Então, nós temos a tropomiosina. E essa tropomiosina, ela encobre o sítio ativo da troponina aqui. Então, ele tem que estar cobrindo aqui e tem que estar cobrindo o sítio ativo da actina. Então, características musculares dos filamentos contráteis da miosina. São compostos por múltiplas moléculas de miosina, sendo cada molécula composta por 6 cadeias polipeptídicas, dividida em cauda, cabeça e ponta. Falei corpo, mas na verdade é cauda. São as pontes cruzadas, que é o lugar que tem aquela parte que dobra e vai subir para pegar então e grudar a actina. No filamento de actina, nós temos a actina, troponina e tropomiosina. A interação de um filamento de miosina com 2 filamentos de actina e com o íon cálcio forma a contração muscular. Inibição do filamento da actina pelo complexo troponina-tropomiosina e ativação pelos íons de cálcio. Vamos traduzir isso? Então, aqui em cima, nós temos a actina. A actina tem o sítio ativo dela, que é onde que vai grudar aqui com a miosina, e tem um sítio ativo aqui em cima, que gosta muito do cálcio. O que acontece? Aqui nós temos, então, a actina. Aqui nós temos a troponina. E aqui a tropomiosina. Quando entra o cálcio vai vir e grudar aqui na troponina, porque na troponina tem um sítio ativo para o cálcio. Então, o cálcio saiu da cisterna, porque foi despolarizado lá a placa e a cisterna do retículo plasmático abriu, ele vai vir aqui. Ele vindo aqui, o que acontece? Ele puxa, ele traciona aqui a tropomiosina, que é esse fio aqui roxo, e ele descobre a actina aqui dentro. Então, ele descobrindo a região do sítio ativo, aqui na cabeça da miosina, ele vai quebrar ATP em ADP e vai fazer a ponte cruzada e vai grudar aqui na actina. Então, primeiro o que acontece? Vamos lá, voltando. Tem lá o córtex cerebral, mandou a mensagem para ter a contração muscular. Ele vai descendo essa mensagem, entrou aqui na parte do terminal do axônio, despolarizou a placa, porque ele soltou a acetilcolina. Essa despolarização vai entrar por todo o retículo sarcoplasmático, que está aqui na parte interna. Esse retículo sarcoplasmático, na parte interna dele, tem o quê? Tem a cisterna. Essa cisterna contém cálcio. Esse cálcio, ele é liberado para a parte interna aqui dos sarcômeros. E aí, quando ele entra aqui,
Esse cálcio ele é louco pela troponina. Ele se gruda aqui na troponina. A troponina, por sua vez, mexe e traciona a tropomiosina. A tropomiosina, qual que era a função dela? Fechar o sítio ativo da actina. E aí, quando ele faz isso, que o cálcio entrou aqui e mexeu essa configuração, ele deixa o sítio ativo da actina aberto. Aí a miosina vai fazer o quê? A cabeça da miosina quer se encontrar com a actina. Então, ele quebra ATP em ADP e gruda. E faz, então, a ponte cruzada, que é a nossa contração muscular. Então, ele está grudado aqui, ele contraiu. E como é que é feito o relaxamento? O relaxamento também tem que ter uma quebra de ATP em ADP para relaxar o músculo. Então, quando há quebra, o músculo relaxa e volta ao seu normal. Quando uma pessoa está normal, como a gente, né? E ele vai contrair, então ele vai quebrar um ATP em ADP e contrai. Ele vai relaxar, vai quebrar um outro ATP em ADP e vai relaxar. E se a pessoa morre? Ela não tem mais ATP, então por isso que tem aquela rigidez cadavérica que fica, né? E não volta mais, porque ele não tem o relaxamento. Então aqui está a nossa contração muscular, ela vem do córtex cerebral, né? Desce aqui pela via eferente, vai até o terminal do axônio, solta uma acetilcolina, que despolariza a placa motora. A placa motora, então, ela anda por toda a região aqui, entra pelos túbulos transversos, vai para a região do retículo sarcoplasmático. No retículo sarcoplasmático, nós temos uma cisterna do cálcio. Esse cálcio, então, ele é liberado aqui. Liberou o cálcio, ele vai se juntar à troponina, que vai se mexer e vai liberar, então, essa tropomiosina que está grudada a ele, vai mexer junto, vai liberar o sítio ativo da actina, aí a cabeça da miosina vai quebrar um ATP em ADP e vai grudar nesse sítio ativo, havendo a contração muscular. Quando houver a quebra de novo, de ATP em ADP, há um relaxamento muscular. Eu vou postar junto também outros, se eu conseguir, 2 vídeos que eu achei também no YouTube muito bom, bem simples, para vocês entenderem melhor como que forma então essa contração muscular. Tá bom, pessoal? Obrigada!